2024 encerrando, reforma tributária em análise no Senado, tivemos as eleições que impactou um pouco. O objetivo aqui do vídeo é trazer para vocês um panorama atual da reforma tributária, tecnicamente conhecida como PEC 45/2019. O objetivo é fazer um panorama, trazer alguns pontos de reflexão e estimular alguns raciocínios e informar você que é empresário e pessoa física, até porque essa reforma tributária, na verdade, é a reforma do consumo, vai impactar a todos. E honrando, né, a missão da Cortex, que é justamente disseminar a cultura tributária. Eu selecionei alguns tópicos que eu julguei importante, eventualmente eu vou pegar uma cola aqui para a gente poder seguir no vídeo, tá? Eu vou iniciar com uma afirmação com o intuito de deixar claro a relevância desse assunto, que a reforma tributária, ela é sem sombra de dúvidas a reforma mais importante do nosso país nas últimas décadas. Ela vai alterar muito o nosso ecossistema empresarial e o povo como um todo, né? Porque, como eu disse, ela é uma reforma tributária voltada para o consumo e isso atinge a pessoa jurídica e também atinge muito as pessoas físicas. Então você que é empresário, CEO, diretor de empresa, gerente, atua na área contábil, na área fiscal, advogado, mesmo que seja um advogado empresarial, a gente vai ter inúmeros litígios, com certeza, porque a reforma ela vai acontecer, né? A gente vai trocar a roda com o carro andando, então isso vai dar muita discussão jurídica. Então é um vídeo que serve como informação, como ponto de reflexão para todos esses profissionais que eu citei aqui e para você também que é pessoa física consumidor, porque com certeza vários serviços que você tem hoje, vários produtos serão afetados pela reforma tributária também, tá? Eu tenho, começando aqui então de fato o nosso vídeo, né? Eu tenho um olhar positivo sobre o acontecimento da reforma, que é o que o governo está vendendo para a gente, né, de um modo geral, tá? Porém, alguns itens desse pacote podem nos surpreender e muito, eu diria até assustar de uma certa forma. Então, esses itens estão passando, de certa forma, até um pouco despercebidos, né, na questão, por exemplo, eu entendo que o Senado está mais atento, principalmente na questão da definição do IVA, que é mais uma jabuticaba que nós estamos inventando aqui, pelo menos da forma que nós estamos desenhando, tá? Todo mundo sabe que na Europa já tem o IVA, só que lá o desenho do IVA é diferente do que a gente está trazendo aqui para o nosso país nesse momento. Quando eu falo do desenho, eu me refiro à questão da dualidade de gestão, né? Uma vez que nós temos um braço federal, que é o CBS, e um braço estadual e municipal, que é o IBS. E é isso que eu estou trazendo para vocês. O mundo inteiro não funciona assim. Eu até diria que é uma certa desconfiança aí entre o Estado, né, que a gente vai dividir aqui entre federal, estadual e municipal, entre eles, e aí eles decidiram fazer dessa forma, meio que um split de pagamento, que pra gente é péssimo, tá? Mas tudo bem. Voltando ao cenário e à política, ao Senado e à política, essa reforma ela cria dívidas políticas, né, que já estão sendo cobradas inclusive. Então eu me refiro a alguns tópicos, alguns itens que não estavam previstos no pacote inicial, né? Alguns gaps, por exemplo, está previsto lá que alguns governadores, além da reforma tributária, das definições que já estão propostas, eles terão aí 10 anos para fazer alguns ajustes fiscais, eventualmente cobrar alguns impostos a mais. Eles têm essa margem, está previsto na PEC 45, isso é assustador, né? Um outro ponto é que a gente vai perder um pouco de competitividade em alguns setores, por exemplo, a exportação de impostos que vai acontecer na reforma, quando a gente fala aí do setor de minério e petróleo, entre outras operações que está previsto lá também, deixar um pouco debilitada a nossa balança comercial. Isso no primeiro desenho não estava previsto também, tá? Tá passando aí dentro da PEC hoje, o Senado está analisando. Eu preciso frisar aqui para vocês o mal oculto também que muitos não estão enxergando, né? Muito se ouve na mídia sobre o percentual da alíquota e é preciso deixar claro aqui nesse vídeo que não temos uma alíquota e na verdade nós temos 3 alíquotas, né? Então isso é um assunto que a gente tem que falar aí, que tange aí o pacto federativo que está previsto na reforma também. Então, fazendo uma leitura um pouco do cenário como vai ficar, em 2026 começa o IVA federal, né?
E aí tem aquele ditado, né? Quem tem mais chora menos, então a União começa a receber primeiro. Essa é assim que está no texto lá da PEC. Em 2027, começa o IVA estadual e municipal. E olha essa conta e lógica, né? Que está ficando definido. Então, o ICMS e o ISS são 28%. Aí eles caem para 20% e começa o IBS, que vai iniciar com uma alíquota de 20%. Depois o IBS vai para 40% e pode chegar a 60%. E aí depois se encerra a transição. É como está o texto da PEC hoje, né? Então é algo, até para a gente que opera o direito tributário, que atua no mercado tributário diariamente, é difícil de entender, é confuso, tem que fazer muita conta, prestar muita atenção, eventualmente ali precisa de um sistema bom para fazer isso, então vai complicar um pouquinho, principalmente para empresas de porte pequeno e médio, isso vai ser um desafio gigantesco, você conseguir cumprir com a carga tributária, primeiro com a declaração correta, depois com o pagamento correto. Puta, mas eu pago tanto do ICMS e do ISS, mas aí esse aqui diminuiu, agora tem o IBS, que está a 20%, aí troca o ano, vai subir para 22, 23, pode chegar a 40, vai virar ali um número de informações extremamente volumosas e complexas de entender, de acompanhar e de armazenar, porque a gente sabe que eventualmente o fisco ele não tem preguiça nenhuma de contestar, de mandar uma intimação, de verificar ali se você está cumprindo ou não a carga tributária e o pagamento dos seus impostos, né? Olhando pela ótica aí do contribuinte, realmente é uma questão que vai exigir uma contabilidade mais eficiente, uma aproximação dessas empresas de consultorias especializadas mais frequente e com muita ênfase ali no que está fazendo para verificar se de fato não está gerando um passivo tributário ou eventualmente está pagando mais impostos do que deveria pagar também, né? Então, a gente não pode deixar de citar uma outra questão que é o aumento dos impostos, né? E isso vai gerar uma questão inflacionária, que a gente vai ver repercutir aí. Por isso que eu falei que esse vídeo, ele serve tanto para você que é empresário, mas serve para você também que é consumidor, pessoa física, porque você vai ser impactado por essas alterações que a reforma está trazendo, tá? A gente não pode deixar aqui de falar também, eu falei de empresas pequenas e médias e as grandes que eventualmente estão mais preparadas de um modo geral para cumprir com essas obrigações, mas e as empresas do Simples Nacional, né? Eu ainda não vi nenhum conteúdo falando muito disso ou tratando esse tópico específico. Aqui na Cortex nós temos uma operação voltada para Simples Nacional e a gente vê na prática a dificuldade de receber os arquivos, por exemplo, XML e outros arquivos importantes para poder fazer uma análise adequada de crédito e débito dessas empresas de Simples Nacional. A reforma, ela traz uma alteração para essas empresas do Simples que é algo significativo. Então, por exemplo, uma empresa que está no lucro real hoje, ela toma um serviço de uma empresa do Simples e isso gera um crédito cheio para ela. Mas com a reforma, isso não vai acontecer mais. Então, as empresas do lucro real, quando forem tomar um serviço, obviamente elas vão preferir tomar esse serviço de empresas que estejam no lucro real ou no lucro presumido, e não mais no Simples. E aí isso gera uma ausência de competitividade para os empresários do Simples Nacional. E é algo que ninguém está vendo, não está sendo discutido e está passando batido lá na reforma. Então, você que é empresário do Simples Nacional, já se atenta a isso. Você possivelmente vai ficar muito menos competitivo após o texto da reforma. E a gente está falando de daqui um aninho, 2026, se tramitar certinho lá no Congresso, passar pelo Executivo, já vai começar a impactar a sua empresa. Então, é um ponto que você precisa estar atento. Isso está no texto, tá? Eu preciso também colocar um ponto de vista aqui, compartilhar com vocês. Isso é um ponto de vista de alguns operadores do direito e de alguns pensadores da sociedade como modo geral, né? Nós estamos falando da reforma tributária, isso até certo um pouco de uma visão minha com um desabafo, mas a reforma que nós deveríamos estar fazendo no Brasil, que é um país continental, né? Na verdade a reforma administrativa. O nosso Estado como um todo,
ele é muito caro, né? Eu estou falando da União, dos estados, dos municípios, então isso é uma reforma urgente, que deveria ter sido feita, inclusive, antes da reforma tributária. Além dessa reforma administrativa, para a gente eventualmente entender quanto custa e quanto deveria custar o nosso estado, a gente também não pode deixar de falar da reforma sobre a renda, que também não está sendo tratada aqui pela reforma tributária. Então a gente iniciou por onde é mais massivo, né, que é a reforma do consumo, que vai impactar aí as classes que mais necessitam de auxílio econômico. A gente não passou pela reforma da renda e não passou pela reforma administrativa. E eu ainda ouso dizer para vocês que é muito provável que nós tenhamos aí primeiro a reforma da renda e por último a reforma administrativa. Mas é um desabafo, é uma visão. A gente tem que voltar para o que é. E o que é hoje é a reforma tributária, que está tratando sobre consumo. Então, de um modo geral, você que é empresário, você que é empreendedor de pequeno, médio, grande porte, essa reforma vai impactar mais você no primeiro momento e no segundo momento vai impactar você que é consumidor. Então você que é empresário, você precisa ter acesso, né, às informações do que diretamente vão impactar o seu negócio, tá? E aí que entra um pouco aí do trabalho da Cortex. Nós somos uma empresa de créditos, de análises de créditos tributários, então nós podemos entregar para você um parecer em 72 horas sem custo dos impostos que a sua empresa está pagando, se esses impostos estão corretos ou não, gerando crédito ou gerando um débito tributário, né? Obviamente a gente está acompanhando muito a reforma. Como eu falei, é uma transição que, se tudo correr do jeito que precisa correr lá no Senado, no Congresso e pelo Executivo depois, em 2026 ela já inicia. Então, a forma que você declara os seus impostos hoje, a forma que você paga os seus impostos hoje, ela já começa a mudar em 2026. Então, eventuais créditos que você não tinha, você pode passar a ter. E eventuais créditos que você tem, eles podem deixar de existir a partir de 2026. Então é importante você estar atento a isso, ao que vai acontecer e o que pode impactar positivo ou negativo o seu negócio, tá? E aí eu finalizo convidando a todos que estão assistindo esse vídeo, que eventualmente tiverem também interesse em empreender através das franquias da Cortex. E eu finalizo por aqui. Obrigado aí por todo mundo que acompanhou o vídeo e até a próxima.